Olá pessoal, tudo bom? Estamos de volta, trabalhando com vocês alguns temas, né? Eu venho compartilhando com alguns conhecidos a importância de termos informação, né? E canais onde a gente consegue ter acesso a essas informações. O que me motiva a compartilhar com vocês alguns temas, alguns conhecimentos, é eu mesmo, né, ser uma parte dessas pessoas que tem encontrado dentro desse canal, né, de informação que é o YouTube, diversas orientações muito bacanas, né, muito assertivas para inúmeras necessidades, né? Então, venho aqui contribuir um pouquinho com vocês também, tá bom? Gostou? Curte, compartilha, tá? Sou Rodrigo Neiro, psicólogo, e eu venho trabalhando há algum tempo nos meus vídeos algo que com a clínica, né, no dia a dia e no ser e no estar, né, junto com as pessoas, eu venho percebendo assim uma falta de sintonia com aquilo que eu falo, logo da forma que eu me comporto, que eu me expresso, em relação àquilo que está de fato ligado ao que é falado, né? Ou seja, eu expresso uma fala, né? E o comportamento não compete, não está associado, né? E quando a gente vai conseguindo enquadrar, encaixar, né, o pensamento com de fato o sentido daquilo que eu estou falando, é onde eu consigo chegar aos meus objetivos, né? Ah, Rodrigo, eu não estou conseguindo chegar, né? Eu tento, me esforço, ó, tem um esforço cognitivo aí por causa de que não chega, né? Então eu tô nessa batida aí ainda, né? Do que eu penso de fato com o que é. E há algum tempo, né? Eu tenho o convite de palestrar né, sobre o campo, né, das relações, né? E eu vou fazer umas perguntas para ti. Vou te fazer algumas perguntas agora, né? O que é sexo para você? O que é uma relação sexual para ti, né? O que é sexualidade para você? O que é gênero e o que é coito? E agora? Né? Então, sempre quando eu sou convidado a falar um pouco sobre o que é cada uma dessas coisas, a gente ali, né, na palestra, no ensinamento, no bate-papo, as expressões elas sinalizam muita coisa, né? Não estou aqui, gente, para dizer uma verdade absoluta, não estou aqui para desmistificar entendimento de outrem, não, né? Mas vou compartilhar para vocês um entendimento, uma construção minha, né? E quando eu busco, quando eu estudo, né? É, tem-se um entendimento para mim até então bem claro, né? E notório em relação ao que nós vamos estar compartilhando, né, hoje, né? Porque nós, Rodrigo, citar só você, é porque os nossos amigos compartilham isso para os demais. Pois bem, gente, primeira pergunta, o que é sexo? E aí, pensou? E aí eu recebo várias colocações, né? As pessoas, primeiro, que é um tabu falar sobre sexo dentro das nossas famílias, né? Meu pai, meu avô, meu bisavô, essas coisas não são faladas em, sobre circunstâncias do sistema familiar, né? Então é um assunto bem tabu mesmo, né? Bem velado mesmo, mas que está ali acontecendo, né? E depois que a pessoa expressa toda a sua colocação, todo o seu entendimento sobre sexo, eu digo assim, ó, sexo só tem dois, ou é macho ou é fêmea, né?
Existem, né, o caso dos hermafroditas, né, não vem o caso entrar aqui, mas sexo só tem dois, ou é masculino ou é feminino, né, ou é macho ou é fêmea, né, desconheço outro tipo de sexo, né. E aí a segunda pergunta que eu fiz para você é: o que é uma relação sexual? O que é uma relação sexual? Pois bem, uma relação sexual é uma relação entre dois sexos, né? Então, quando eu estou me relacionando com um outro sexo, nesse ponto há uma relação entre os sexos. Então, essa relação ela pode ser feita, né, pela fala, né? Essa relação ela pode ser feita igual nós estamos aqui agora, né? Essa relação ela pode ser feita através de um telefonema, né? Quando eu cumprimento uma pessoa, né? Quando eu abraço uma pessoa, né? Quando eu faço uma reunião com um grupo de pessoas, ali é uma relação destes sexos. É só isso, né? É a forma pela qual dois sexos interagem, né? Nada demais, tá? Sexo, macho e fêmea, masculino e feminino, tá? Então, de sexo. Principalmente quando a gente vai no campo da biologia ali, eu vou ter uma genitália feminina ou eu vou ter, né, genital masculino, macho e fêmea. E o que é uma relação sexual? É quando os sexos se relacionam. Então, eu vou ter relações com machos, eu vou ter relações com fêmeas e vice-versa, tá? Não entra ainda no campo do afeto, né? O afeto, ele vai, por exemplo, imbuir a forma pela qual essas relações são feitas, né? De proximidades ou de afastamento, tá? Depois eu perguntei o que é sexualidade, né? E aí também, nessa hora, né? Geralmente eu falo assim, já não sei de mais nada, Rodrigo. Eu pensava que sexo era tico-tico no fubá, né? E tu fala que sexo é só macho e fêmea. Sim, é só isso, certo? Ok, vamos lá. Não estou problematizando não, tá, pessoal? E depois, quando eu pergunto o que é sexualidade. Então, você tem relação entre sexos, que é a relação sexual. Se eu tenho um sexo que traz o que é macho e o que é fêmea, o que é sexualidade? A sexualidade é a expressão pela qual a minha persona é exteriorizada. E aí você vai perceber que existem pessoas mais fechadas, mais retraídas, né? Você vai perceber pessoas mais abertas, pessoas mais espontâneas, tá? E aí você vai perceber uma pessoa que vai escolher uma profissão do tipo músico, cantor, né? Mágico, poeta, ator, né? Vai ser modelo. Você vai ter uma profissão que a pessoa vai querer ser um programador de computador, né? Ficar mais ali apenas no ambiente de trabalho dele. E isso dá com a sexualidade dele, a forma que ele interage com o externo, né? Então você vai ver que tem pessoas que têm uma facilidade muito aberta, né, de se comunicar, com uma sexualidade muito aberta, e vocês vão perceber que tem pessoas mais o quê? Mais fechadas, né? Não necessariamente, né, a priori vai determinar a questão de ser tímido ou não. Podemos falar, né, sobre timidez mais para frente, né? Mas é a forma em que eu me expresso, né? É a forma que eu me relaciono realmente, né? Então tá vendo, ó? Eu tenho um macho, eu tenho uma fêmea, né? Tem um masculino, tem um feminino, macho e fêmea, melhor dizendo, né? Genitália masculina, genitália feminina. E que este macho ou essa fêmea vai se relacionar com outros machos, outras fêmeas e vice-versa. Agora, como é que é a forma de se relacionar? Né? Então, né, a gente percebe pessoas que têm, sim, uma certa facilidade de se expressar, né? De comunicar, e outros são um pouco mais fechados, né? Então, algumas pessoas são mais extrospectivas,
outras pessoas são mais introspectivas. Então é a forma em que esse sexo meu, a minha persona, é expandida, né? Exteriorizo um cadinho da maneira de eu me relacionar, tá bom? E aí vem a questão de gênero, né? Então, o que é o gênero? Vocês já ouviram assim? Nossa, aquela pessoa tem um gênio, Rodrigo, que é difícil, né, de estar ali. Ou aquela pessoa, uma pessoa geniosa. Então, o gênero, ele vai cair no campo da psique, né? Eu venho falando, por exemplo, olha que bacana que é falar sobre esse tema de hoje, né? A questão do sexo, né? Ou dos sexos, né? Então, eu venho falando de uma área erogênea, né? Erótica ali, onde eu tenho ali, né, o pênis, onde eu tenho a vagina, e logo vou ter então um aparelho reprodutivo masculino, um aparelho reprodutivo feminino, eu vou ter o macho, eu vou ter uma fêmea. Qual é o sexo daquela espécie? Macho ou fêmea? Em alguns casos, né, a gente tem um hermafroditismo, certo? E depois, quando a gente vem para a raça humana, eu me relaciono com outros, né? Então, a partir do momento que eu me relaciono com outro, há uma relação de sexos, né? Agora, a forma em que eu me relaciono com o outro traz muito da minha sexualidade, né? Aí você pode colocar um pouco, né, da personalidade da pessoa, né? A persona ali, como é que ela vai ser mais expansiva ou mais retraída, né? O tímido e o mais extrovertido. Agora, como é que eu me vejo? Como é que eu me percebo? Né? Como é que eu construo a minha psique? Né? Gênio, né? Então é a forma, é a maneira pela qual eu construo o meu pensar. Né? Então você vai ter uma característica ímpar, né, sua. Tá? Então você vai ter um jeito de se pensar, você vai ter um jeito de se construir, tá? Como o sexo a qual você tem, né? Agora, eu posso muito bem escolher uma percepção diferente da biologia. E como se diz, é um campo de escolha. E aí também, quando a gente diz da sexualidade, né, a forma que eu me expresso, gênio, né, gênero, aquela pessoa do gênio, vem também a questão do meu temperamento, né? O gênio, né? Então você vai ter uma pessoa que vai se pensar mais forte, você é uma pessoa mais forte, e você vai ter uma pessoa que ela vai se pensar mais fraca, vai se pensar mais contida, mais fechada, né? A essa forma que ela se pensa, que ela se percebe, a gente vai ver isso onde? Pela sexualidade dela, né? A maneira que ela interage com esse outro e com ela mesma, né? Por fim, o coito, né? É um termo não muito utilizado, né? Mas o coito é quando acontece o cruzamento, né, entre os órgãos, né, masculinos e femininos, onde tem o processo, né, desse cruzamento, né, geralmente um processo de penetração, e dentro desse processo do coito, né, costuma-se ter a questão, né, de você estar fazendo parte daquele ato ali para reproduzir, né? O ser humano encontrou outras funções pro coito, né? Então, assim, às vezes a gente junta isso tudo e fala que é sexo. E o que eu percebo, né? Na medida que a gente vai organizando esses pensamentos, essas colocações, cada um no seu quadrado, cada um no seu cantinho, na medida em que eu vou tendo as minhas necessidades de enfrentamento, né, eu vou tendo mais ferramentas para poder aprender a
a lidar com elas, né? No senso comum, né, a gente traz a questão do sexo com a transa, né, com a penetração, com o ato sexual, né? Então a gente acaba utilizando esse termo, tá vendo, né, o sexo, muitas vezes com essa ideia, né? Mas se a gente olhar de uma maneira mais pura, mais limpa, mais suave, vai ver que é o macho ou a fêmea. Como é que esse macho, essa fêmea se vê, se percebe? Vai ser o gênero, né? Como me vejo, como me percebo. Mais forte, mais homem, mais mulher, menos mulher. Então, como é que eu me percebo? E aí vem a sexualidade, que é a forma pela qual me expresso, né? E quando a gente precisa reproduzir, a gente vai para o processo do coito, tá bom, pessoal? Gostou? Compartilhe, um forte abraço. Se quiser deixarem o seu like, né, com a curtida aí, pedir alguns temas, é bacana, eu estou sempre aceitando sugestão. Esse tema de hoje, né, foi tão... Um colega nosso aí falou um pouco sobre isso, Xará. Pode deixar, eu vou falar. Um forte abraço, tchau, tchau, galera, valeu!